Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja entre nós. O estudo desta noite tem o título Em que perseveras? Do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Este tema tem por base o capítulo 2, versículo 42 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde se lê: e perseveram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento, escrito em grego pelo evangelista Lucas, que também é autor do terceiro evangelho. Esse livro contém a história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus Cristo até a vivência de Paulo em Roma. Parece ser a continuação do Evangelho de Lucas e provavelmente foi redigido entre 61 e 63 depois de Cristo. Lucas narra como foi o início da missão dos apóstolos de Jesus. Descreve a formação das primeiras comunidades cristãs. Conta como se deu o ministério dos apóstolos, especialmente de Pedro e de Paulo. Mostra, enfim, como foi a expansão do cristianismo. Diferentemente dos demais discípulos, que eram em sua maioria homens simples, muitos deles pescadores, Lucas era médico. Havia nascido na Antioquia, era fluente na língua grega, a língua culta na época. Lucas não foi discípulo direto de Jesus. Sua conversão aconteceu ouvindo as exposições de Paulo, do qual tornou-se discípulo. Pelo seu evangelho e pelo livro do Atos dos Apóstolos, vê-se que era um homem ilustrado, de visão ampla, pois interpretava muito bem o movimento de reforma religiosa que se operou em seu tempo, movimento que contou com o seu abnegado auxílio prestado à causa cristã. E o tema de estudo desta noite está contextualizado no capítulo 2 do livro de Lucas, onde ele narra o acontecimento do Pentecostes. A palavra Pentecostes deriva de um termo grego, Pentecoste, que significa quinquagésimo, uma referência ao 50º dia depois da Páscoa. Pela tradição judaica, na Páscoa, os judeus celebram a saída do povo hebreu do Egito, libertando-se da escravidão. E 50 dias após a Páscoa, eles comemoram o dia do Pentecostes, porque foi no 50º dia após a saída do Egito que Moisés recebeu no Monte Sinai a lei dada por Deus, a revelação divina chamada Torá, que fundamenta a religião judaica. Então, aconteceu no tempo de Jesus, após a sua ressurreição, ele conviveu em espírito com os seus apóstolos por 40 dias, animando-lhes com o seu amor e afirmando que não lhes abandonaria, que a sua presença junto deles seria permanente, e passou-lhes muitas instruções, fortaleceu os seus espíritos e os preparou para serem suas testemunhas e levarem os seus ensinamentos a todas as partes do mundo. E no dia de Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar em Jerusalém. E de repente surgiu do céu um ruído alto, como de um vento de furacão, e desceu sobre eles uma espécie de línguas de fogo, as quais se distribuíram para repousar sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estrangeiras e transmitiam as grandezas de Deus e os ensinamentos de Jesus. Na época,
residiam em Jerusalém judeus e pessoas de todas as nações. Ao ouvirem o barulho e as vozes, reuniu-se uma multidão que ficou pasmada, porque cada um ouvia os apóstolos falando na sua língua nativa. Confusos e maravilhados, eles diziam: não são todos galileus esses que estão falando? Como nós estamos os ouvindo, cada um em nosso próprio idioma? O que significa isto? Porém, outros céticos ridicularizavam o acontecimento, dizendo que os apóstolos estavam embriagados. Ao ouvir isto, Pedro levantou sua voz e disse que aqueles homens não estavam bêbados, já que eram as primeiras horas da manhã. E lembrou a todos que estava se cumprindo o que o profeta Joel anunciou. Nos últimos tempos, Deus diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens verão visões, e vossos anciãos sonharão sonhos. E Pedro ainda lhes falou sobre outras previsões e sobre a vida, crucificação e ressurreição de Jesus. Depois de terminado o seu discurso, a multidão que o ouvia perguntou a Pedro e aos apóstolos: o que se deveria fazer para se tornar cristão? Eles responderam: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que sejam perdoados os seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E os incentivava ainda, dizendo: salvai-vos, afastando-vos desta geração pervertida. E os que aceitaram a palavra de Pedro se converteram cristãos. E foram admitidas naquele dia quase 3.000 pessoas que perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Bem, passados mais de 2.000 anos, e a nossa compreensão se expandiu, principalmente porque hoje temos o conhecimento da doutrina espírita. Então, fazendo a releitura dessa passagem sob a ótica espírita, podemos nos aprofundar e extrair a riqueza do significado daquele momento. O ocorrido com os apóstolos foi a eclosão de suas mediunidades, através da xenoglacia, que é o fenômeno de se falar ou escrever espontaneamente em um ou mais idiomas desconhecido pelo médium. Então, os bons espíritos utilizaram a mediunidade dos apóstolos, falando em várias línguas os ensinamentos do Evangelho, que em grego significa boa nova ou boa notícia. Então, o benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, item 10, diz que naquele momento estabeleceu-se a era da mediunidade, que foi o alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Jesus preparou o início da divulgação e prática do seu evangelho, utilizando como instrumento a mediunidade dos seus apóstolos, que propagariam o seu ensinamento de boa convivência entre os seres humanos, pela prática do amor, da fraternidade, do perdão e da caridade. E todos aqueles que se tornavam cristãos, chamados de cristãos primitivos, passavam por profunda transformação moral. E eles se uniam, viviam de forma simples e pacífica, praticando a fraternidade, apoiando-se mutuamente, compartilhando os seus bens, comungando em orações, aprendendo e praticando os ensinamentos do Evangelho.
eles aderiram verdadeiramente a Jesus e não mais temiam a morte física, porque aprenderam que existe vida após a morte. Por isso, de forma corajosa, confiante e persistente, eles permaneceram convertidos cristãos e não se esquivaram de sofrer e até morrer com a intolerância e perseguições pelos romanos. Então, a reflexão que Emmanuel nos traz neste tema aponta para a verdadeira adesão do Evangelho como caminho para a iluminação do homem. E nos tempos dos apóstolos, como no nosso tempo, este caminho de iluminação não é um caminho fácil. É um caminho de muitas lutas. Requer de nós muita coragem, esforço e persistência para combater as adversidades que a vida terrena nos impõe. E principalmente para combater a nós mesmos, numa luta íntima de burilamento dos nossos espíritos. Jesus não disse que o caminho que nos leva a Deus era brando, nem que ele trilharia esse caminho por nós. Mas ele disse sim que estaria sempre conosco, nos guiando e nos amparando para alcançarmos o propósito designado por Deus, que é o nosso progresso moral, a nossa iluminação espiritual. Mas Emmanuel alerta para o fato que muitos cristãos da atualidade estão se desviando desse caminho, estão perdendo foco no propósito de suas encarnações, estão míopes para a espiritualidade, entretidos com as coisas do mundo, não se dão conta da atuação da espiritualidade nos acontecimentos do planeta. Ele diz também que muitos crentes acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permanecem cerradas para sempre. E asseveram que o céu estancou a fonte das dádivas. Porém, eles se esquecem que a maioria dos crentes entorpeceu a sua capacidade de receber. E isso só acontece devido ao espírito de incredulidade que se apodera daqueles que negligenciam as leis divinas, que não perseveram no seu caminho evolutivo, que enfraquecem a sua fé e se distanciam de Deus. Num momento tão importante do nosso planeta, que transita para uma esfera espiritual mais elevada, se faz mais necessária a nossa perseverança na sintonia com Jesus, vibrando amor, vibrando paz e fraternidade em todas as situações. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, o Espírito Emmanuel ensina que, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de vibração. Em qualquer ação e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Entendendo isto, que estamos todos conectados, daí vem a responsabilidade de passarmos os nossos pensamentos pelo filtro do nosso embasamento moral, ou seja, usarmos a fé raciocinada, ensinada por Kardec.
Nesses tempos que vivemos, recebemos enxurradas de informações físicas e espirituais. Não podemos simplesmente acolher e ecoar o que chega até nós. É necessária a nossa atenção constante para distinguir o mal e o bem, fazendo cessar o mal e propagando somente o bem. No livro A Gênese, capítulo 18, Kardec ensina sobre são chegados os tempos. E ele diz: o nosso globo, como toda a criação do universo, está submetido à lei do progresso. A Terra progride fisicamente pela transformação dos elementos que a compõem e progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. Ambos os progressos se realizam paralelamente. Assim, a melhoria do mundo tem conexão com a melhoria dos seus habitantes. Então, pensemos, à medida que progredimos moralmente, persistindo as nossas ações e pensamentos no bem ao próximo, estamos elevando o padrão vibratório nosso e do coletivo da Terra, atraindo mais luz, mais amor, para que possa se estabelecer uma nova era para a humanidade, onde reinem a concórdia e a fraternidade. E lembremos-nos sempre que Deus sempre esteve, está e estará no controle de tudo. E a sua bondade é constante e imperecível. Então, reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Graças a Deus.